Boa tarde a todos e todas, senhores deputados e deputadas, servidores e servidoras da casa. Uma boa tarde. Antes de dar início à sessão, eu gostaria de fazer um comunicado, que os meninos da informática estão me apontando aqui que eu não marquei minha presença, deputado Luiz Paulo. Enquanto isso, eu vou marcando a minha presençazinha aqui na biometria. Dever cumprido. Muito obrigada. Porque eu começo a presidir a sessão ausente. Como é que isso é possível, né? Se eu não estou presente, como é que eu vou presidir a sessão? Mas eu queria dar um informe aos senhores e senhoras deputadas, que em reunião com o presidente Rodrigo Bacelar, ficou decidido que a sessão de quinta-feira pós-carnaval, não haverá sessão de quinta-feira pós-carnaval, sendo que será na terça-feira 2 sessões. Na terça-feira seguinte, ao invés de uma sessão ordinária, uma sessão extraordinária, na terça-feira serão 2 sessões. Não haverá a quinta pós-carnaval, havendo 2 sessões na terça-feira. Deputado Luiz Paulo. Só em questão de ordem. 2 perguntas. A primeira, se a casa vai abrir. A segunda, se vai ter instalação de comissão, funcionamento de comissão permanente. É só plenário? É só o plenário. Okay. Não haverá sessão, mas a casa vai funcionar. Ok, muito obrigado. E aí fica pré-estabelecido dessa forma. Quinta-feira, pós-carnaval, não haverá sessão de plenário, mas o funcionamento, né, da casa. E a sessão de terça-feira serão 2 sessões. Uma sessão ordinária e uma extraordinária, compensando a sessão de quinta-feira. Esse foi o informe decidido em reunião do nosso presidente e ele pediu para que eu transmitisse a todos os senhores e senhoras. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 26 de fevereiro de 2025, com o deputado Rodrigo Amorim, mais moreno do que o procurador da casa. Não sei se vossas excelências já perceberam que ele está mais moreno, mais retinto do que o procurador Robson da casa. Não sabemos qual é esse milagre, mas mais do que a Dani Monteiro, ele está realmente retinto. O deputado Rodrigo Amorim, o presidente da CCJ. Está bastante retinto, eu não sei o que é que ele está fazendo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução 1159, de autoria do deputado professor Josimar, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, a Marilda Vilela Aimamoto, pendente de pareceres das comissões novas internas e proposições externas. Para emitir parecer, deputado Rodrigo Amorim. Depois perguntaremos a ele como se faz para se tornar retinto da noite para o dia. Com certeza não é na laje, né? Ou talvez seja. Deputada Dani Monteiro está com ciúmes. Está invejando minha nova cor. Pela legalidade, presidente, parecer. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Deputada Dani Monteiro. Como amiga, eu só estava dando um conselho dele bronzear a outra mão também, que estava branca. Ele virou de lado e não bronzeou. Bronzeou uma mão à direita, não bronzeou a mão da esquerda, né? Aí fica difícil. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 1166 de 2025, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao senhor Amos Andrés Engelwardes. Difícil?
Pendente de parecer da Comissão de Normas Internas, proposições externas. Para emitir parecer, deputado Rodrigo Amorim. Logo em seguida. Favorável, senhora presidente. Com o parecer emitido em discussão. Essa é sua, não? É o segundo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Para a declaração de voto no projeto 1159/2024, deputado professor Josimar. Primeiro eu quero agradecer aos pares pela aprovação da medalha Tiradentes para a professora doutora Marilda Vilela Yamamoto, que é uma importante intelectual do serviço social, tem uma referência na produção brasileira relacionada ao serviço social no Brasil, é uma intelectual com uma produção de nível ímpar e com uma história relacionada à resistência na luta contra a ditadura militar brasileira. A Marilda Yamamoto é autora de diversos livros que, a nível mundial, são referências da prática do serviço social de forma crítica. O serviço social é uma das ciências e das práticas acadêmicas que tem na sua profissão a opção pelos trabalhadores, a opção pelos mais pobres, a opção por aqueles que precisam de um olhar social. E é nesse sentido que a nossa aprovação e a indicação da medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado, para a professora doutora Marilda Yamamoto, é uma honraria não apenas para mim, não apenas para o meu mandato, não apenas para aqueles que acreditam numa outra sociedade, mas para todos que sonham com uma sociedade igualitária, que sonham com um mundo sem desigualdades, com um mundo sem preconceito. Quero agradecer aos pares, quero agradecer a todos os companheiros, todos os deputados aqui presentes, porque ela é uma referência para todos nós. E quando teve aqui, nesta casa, uma militante da ditadura, alguém que foi torturada pela ditadura, se emocionou a receber uma importante honraria. É alguém que traz no bojo da sua construção a produção de diversos livros, a produção intelectual que coloca as universidades do Brasil a nível mundial como uma grande referência. Agradeço aos pares, muito obrigado. E Marilda Yamamoto agora recebe a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Para a declaração desse projeto, presidenta. Sim? Obrigada, presidenta Tia Ju. Eu quero saudar o deputado professor Josemar por essa proposição em homenagear a professora doutora Marilda Yamamoto, oferecendo a ela a maior honraria da casa, que é a medalha Tiradentes. Quero te parabenizar, Josemar, por essa iniciativa, porque homenagear a professora Marilda Yamamoto é homenagear uma das grandes personagens políticas de construção de história desse país. E eu, como assistente social, Tia Ju, não poderia deixar de parabenizar o deputado professor Josemar por essa homenagem à professora doutora Marilda Yamamoto, mas também gostaria de contar com a generosidade do professor Josemar e pedir coautoria desse projeto de resolução que faz esta homenagem à companheira, amiga, professora, doutora, construtora do serviço social no Brasil e na América Latina. Então, parabéns, professor Josemar, por esta homenagem. Parabéns, professora, doutora, companheira Marilda Yamamoto, é muito merecedora. Eu acho que não só o Josemar, e caso ele me conceda também a coautoria desse projeto, desta homenagem à professora Marilda Yamamoto, toda a Assembleia Legislativa e a sociedade do Rio de Janeiro fica feliz em poder conceder esta homenagem a Marilda Yamamoto. Obrigada, presidenta, e obrigada também. Parabéns, professor Josemar. Está concedida a autoria à deputada Marina do MST para essa importante medalha, a professora doutora Marilda Vilela Yamamoto. Obrigado, a aprovação. Anotada aqui, muito obrigada. Anuncio, em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 4175-A de 2018,
de autoria do deputado Fábio Silva, que dispõe sobre a troca de produtos na garantia em razão de vícios ou defeitos de fabricação e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 6.430-A de 2022, de autoria da deputada Franciane Mota, que altera a Lei Estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Diagnóstico Precoce do HTLV. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 1326 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de prevenção cultural o café gaúcho e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, para discutir rapidamente. Para discutir, deputado Alexandre Knoploch. Sendo breve, estou vendo aqui que é a autoria do deputado Rodrigo Amorim. Perguntar ao deputado Rodrigo. Esperar ele. Deputado Rodrigo Amorim. Rapidamente, só estou vendo aqui que é propriedade material Café Gaúcho. Perguntar ao deputado se ele vai pagar aquele cachorro-quente de linguiça lá no café. Então tá bom, então é só isso, só parabenizar que realmente o Café Gaúcho é uma referência aqui no centro do Rio, então o projeto é muito bom, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 1601 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei 5.799 de 20 de agosto de 2010 e institui o programa Bolsa Atleta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo para declaração de voto, o deputado Júlio Rocha. Obrigado, senhora presidente. Obrigado ao pessoal que gosta de emendar, que ninguém emendou o meu projeto. Nós, no Estado, temos mais de 250 mulheres atendidas pelo Bolsa Atleta e a renovação do Bolsa Atleta é anual. E esse projeto visa ajudar as mulheres a ter o período gestacional e ter o período pós-parto para que elas não percam o desempenho esportivo e também possa cuidar e amamentar o seu filho naqueles primeiros 6 meses. Agradeço aos meus pares pela aprovação e agradeço mais ainda por ninguém emendar meu projeto. Obrigado. Anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4.537 de 2021, de autoria dos deputados Renata Souza, Alexandre Knoploch e Daniel Liberon, que trata da produção de dados e estudos sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes no território do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Assunto da criança, do adolescente e do idoso favorável, segurança pública e assuntos de polícia contrário e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Guilherme Delarore, Carla Machado, Márcio Groberto e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada para discutir, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, super importante dizer que esse é um projeto de lei que nós fizemos no âmbito da CPI das crianças desaparecidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, o presidente era o deputado Knoploch e nós fazíamos ali um debate da importância do Instituto de Segurança Pública, o ISP, também ter um dossiê sobre desaparecimento de crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ocorre, senhora presidenta, que hoje o parecer dado pela CCJ, inclusive nós vamos fazer uma discussão com o presidente da CCJ, vamos esperar aí vir em segunda discussão o projeto, é um parecer que remete a um projeto
que é apenas um projeto que autoriza ao governo a fazer, enquanto o nosso projeto ele é impositivo. Então, a gente não está dando, e o argumento, inclusive, era esse, que a gente estaria dando outra atribuição que não seria do próprio ISP. Mas, ao contrário, senhora presidente, o Instituto de Segurança Pública ele já faz esse levantamento de violência contra crianças e adolescentes. O que nós estamos requerendo com esse projeto é que seja divulgado esse dossiê anualmente e que inclua também as crianças desaparecidas. A gente vê que vários casos, quando chamam a atenção, viram temas em vários jornais, duram um tempo e some literalmente porque não há interesse de também ter políticas públicas que superem as desigualdades sociais, porque crianças que são desaparecidas, elas são sequestradas, senhora presidenta. E muitas vezes, quando essas crianças são crianças pobres, não é a delegacia antissequestro que entra no jogo, porque acham assim, se não possuem posses, elas não foram sequestradas e aí vão requerer uma espécie de resgate. Isso é, de novo, também as desigualdades sociais colocadas sobre as crianças que desaparecem. Então, uma criança que é de classe média alta, que desaparece, ela é tida como sequestrada. E uma criança pobre, preta, favelada, ela vai ser tida como criança que desapareceu. Então, esse debate é um debate importante. Nós fizemos esse debate no âmbito da CPI, do desaparecimento de crianças e adolescentes no âmbito do Rio de Janeiro, mas esse projeto de lei ele avança nesse sentido para que o Instituto de Segurança Pública possa, anualmente, apresentar um dossiê e, assim, a gente ter a real dimensão do desaparecimento de crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É isso, senhora presidenta, que garante também que políticas públicas sejam feitas de acordo com a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está dialogando com a presidência da CCJ para que a gente possa reaver esse parecer que, na verdade, não entendeu o âmbito e a necessidade desse projeto de maneira impositiva e o parecer acabou sendo dado para a inclusão em um projeto que é apenas autorizativo e que não tem a ver. Na verdade, o projeto autorizativo que o parecer da CCJ está se remetendo é um projeto sobre reconhecimento facial de crianças e adolescentes, coisa que não é o objeto e o objetivo do nosso projeto, ainda mais quando acumulamos grandes discussões diante da CPI das crianças desaparecidas. Então, senhora presidente, que a gente possa vir em segunda discussão e que a gente garanta um parecer que tenha a ver com as necessidades do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Presidente. Deputado Alexandre Knoploch, deputado Luiz Paulo. Questão de ordem. Luiz Paulo. Questão de ordem. Deputado Alexandre Knoploch, permite sobre o nosso decano primeiro? É sobre o projeto que está na pauta. Realmente, essa questão foi levada hoje pelo deputado Rodrigo Amorim, na CCJ, após ele ser eleito presidente, porque antes não havia comissão constituída. Não. Primeiro, qualquer decisão da CCJ, quando ela ocorre, o parlamentar que se sentir prejudicado pode recorrer ao plenário. O plenário sempre será soberano, sob decisão de qualquer comissão. Mesmo que a CCJ decida que um projeto é inconstitucional, por maioria, se for recorrido ao plenário, o plenário decidir que é inconstitucional, sai daqui como constitucional. Esse requerimento ao plenário não foi feito. Veio hoje em primeira discussão. É um projeto, no meu entendimento, importante. Então, levantei essa questão de ordem na CCJ,
Porque, no meu entendimento, eu não sei se ele recebeu emenda. Recebeu? Não recebeu emenda. Deveria ter recebido. Se a senhora me permitir, eu faço uma emenda. Não, mas veja só. Se tiver emenda, ele volta à CCJ. Aí a CCJ pode propor ao plenário derrubar a primeira votação para valer a questão da constitucionalidade. E assim acontecendo, derruba todos os pareceres a posteriores, desde que o presidente coloque. Os senhores que concordam com o novo parecer da CCJ permaneçam como estão, aprovado. Então, estou só sugerindo uma forma da gente proceder, mas só prematuramente comunicando à mesa que encontrará a melhor forma. Presidente, eu gostaria, inclusive, de consultar a mesa diretora se seria possível, se fosse o caso, tirar de pauta e a gente conversar com a CCJ para talvez voltar para a CCJ na próxima sessão dela para rever essa... Aí os autores têm que solicitar a retirada. Mas só se fosse possível, né? Se é possível dentro do regimento, a CCJ invocar novamente esse projeto e dar um novo parecer, se for possível. Se a autora retirar de pauta, remeter à CCJ, tudo aqui pode não, pedir mas é possível a CCJ... Senhora Presidenta. Novamente... Aí o presidente... Senhora Presidenta. Então, é porque a gente, deputado Clinoploc, não conseguiu participar da conversa, mas é que a gente também já estava conversando com o presidente da CCJ e garantindo para fazer essa emenda, para que retorne a CCJ, para que a gente possa. Então, a gente vai emendar. E a gente pode emendar hoje, né? A gente vai emendar hoje para voltar e a gente resolver essa questão em si. Tá bom, deputado Clinoploc? Obrigada, presidente. Deputado, pela ordem sobre o tema. só trazendo aqui uma informação da importância do tema, que é um tema que a gente vem se debruçando também. Por ano já tem um levantamento de mais de 50 mil crianças que desaparecem, né, sem paradeiro. A gente tem casos aí de crianças que são dadas como desaparecidas e que já tem indícios de que elas não desapareceram, realmente elas foram sequestradas. E aí é um tema realmente de alta relevância. Na semana passada nós votamos nessa casa aqui a inclusão de uma data no calendário para trazer a visibilidade às famílias dessas pessoas, das crianças e jovens desaparecidos. E essa casa precisa realmente se debruçar nesse tema, que é um tema de altíssima relevância, porque está se tratando de indivíduos que são, na nossa Constituição Federal, referendada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser tratado como prioridade absoluta. Por ser prioridade absoluta, a gente entende que essa pauta tem que ser prioridade absoluta em todas as comissões, inclusive na CCJ. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, eu queria também elogiar os autores desse projeto, deputada Renata Souza, deputado Alexandre Clinoploc, Daniel Librelon, e queria dar um dado para reforçar a ideia de que é constitucional. Eu aprovei um projeto que virou lei, que determina que o ISP, Instituto de Segurança Pública, ele sistematize dados sobre a questão da violência racista, da violência contra os LGBTs. Isso foi aprovado e virou lei, foi sancionado pelo governador. Ou seja, a lei, essa era diferente, essa é para as crianças desaparecidas, mas por paralelismo. Se era boa a lei que diz que o ISP tinha que levantar, sistematizar e publicar os dados sobre violência racista contra mulheres e contra LGBTs, por que seria inconstitucional
fazer a mesma coisa para sistematizar para o desaparecimento de crianças e adolescentes, com a prioridade que Vossa Excelência muito bem disse, que é prioridade 1. Uma sociedade que não cuida disso, o que é mais importante do que isso? Então, esse dado que eu estou levantando é para mostrar por que é constitucional, pelo paralelismo desse outro, que é, digamos assim, assemelhado, embora o tema seja outro, e foi, na época, considerado constitucional, e mais do que isso, o governador sancionou, é lei. Se essa daqui é lei, por que não essa? Então, era isso que eu queria agregar para reforçar o pedido da deputada Renata e também do deputado Quinopó. A resolução vai ser essa, vai ser já a pacificação aí para fazer a emenda. Presidente Aju, falando sobre o projeto, algumas coisas são importantes levar em consideração. A primeira é que o tráfico humano é uma realidade no mundo, quiçá o tráfico de crianças. A gente não tem os dados do quanto e como acontece no Rio e no Brasil, mas o fato é que existe. Segundo, que não tem custo algum para o Estado criar esse dossiê, tendo em vista que já tem os números ali que são feitos através dos registros de ocorrência. Por fim, não dá para ser autorizativo nesse governo por um simples motivo. Esse governo não se preocupa com crianças desaparecidas. E não é um achismo que eu estou falando. Veja, quando era o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, ele se comprometeu conosco, da CPI, que existiria uma delegacia de descoberta de paradeiros na Baixada Fluminense, aonde se concentra o maior número de casos. Não foi feito. Segundo, seria criado nas outras regiões, teria feito uma mudança interna na Polícia Civil, que os desaparecimentos seriam concentrados, quando não tivesse a delegacia de descoberta de paradeiros, na DEAN. Também não foi feito. E, por fim, quando o sindicato de operadoras derrubou o alerta PRI na Justiça, a PGE sequer recorreu. Hoje, o Estado, que diz ser um dos maiores estados em transformação digital, tem diversos aplicativos. Pergunto eu, por que o alerta PRI não é disparado através de push para as pessoas que têm os aplicativos? Por exemplo, o 90, o RJ Digital, Carteira Digital e tantos outros. Então, não é uma crítica vazia. O governo não se preocupa com isso. Se o governo não se preocupa, por que fazer um projeto autorizativo, já que ele não irá cumprir? Então, agradeço a presidência pela intervenção. É de grande importância e isso não é só para os nossos filhos. Isso, principalmente, é para aqueles que mais necessitam e que mais desaparecem, que são os filhos dos mais pobres. Obrigado, presidente. É de altíssima relevância. Pauta da infância é prioridade. E a gente vai continuar brigando aqui para que ela se torne, de fato, prioridade. Desaparecimento de crianças já é crônico na nossa sociedade e a gente não pode baixar a cabeça para isso. Tráfico de crianças que são raptadas para extração de órgãos, crianças que são conduzidas para a rede de prostituição. Isso é tema sério e a gente vai brigar aqui sempre por isso. Então, nesse caso, já pacificado, vai retornar para a CCJ e recebeu emenda, retorna para a CCJ e retorna para as comissões. Anuncio o projeto de lei número 464, de 2023, de autoria do deputado Daniel Liberon, que institui a campanha de conscientização sobre a hemoparasitose canina, doença do carrapato, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e de outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de Defesa e Proteção dos Animais favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Verônica Lima, Lucinha e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número
indicação legislativa número 371, de 2024, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a implantação do programa Patrulha Rural no município de Natividade. Pareceres das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, parecer da comissão de indicação legislativa. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorno ao autor para a elaboração da indicação simples. Anuncio. Incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em votação em primeira discussão, projeto de lei número 4408 de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que institui o programa de oportunidades e direitos, POD, destinado a realizar os direitos humanos de grupos socialmente vulneráveis. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional favorável, de educação favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Dani Monteiro, Verônica Lima, Dani Balbi, Valdo Ceasa, Dani Balbi e Luiz Paulo. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Assunto da Criança, Adolescente e Idoso, Combate às Discriminações, Preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de Educação, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Aju, presidente Aju. O pessoal está dizendo que eu esqueci meu óculos, o braço está curto, mas eu, graças a Deus, as letras são boas. Emprestado? Tia Ju, parecer da CCJ, que, aliás, eu queria hoje dizer rapidamente que tive a alegria e honra de ser eleito hoje na Comissão de Constituição e Justiça, vice-presidente desta nobre comissão, que me honra muito fazer parte com o nosso reconduzido, agora reeleito presidente, deputado Rodrigo Amorim. Muito me honra poder fazer parte desta comissão, que temos trabalhado muito no biênio passado e agora reiniciaremos todos os trabalhos. Então, hoje foi a instituição, mais uma vez, desta importante comissão, mais importante desta casa. Então, eu fico muito feliz de hoje ter sido votado também em unanimidade como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu também quero anunciar outra comissão importantíssima que foi hoje também eleita presidente e vice-presidência, que é a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso. Que sou também membro junto com Vossa Excelência. Importantíssima, Tia Ju, está certíssima. Então, o parecer da CCJ é favorável às emendas número 1, 4, 6, 7, 8 e 9, pela prejudicabilidade das emendas número 2 e 3, pela emenda número 2 da CCJ e contrário à emenda número 5. Mais uma vez, então, agradecendo ao presidente Bacelar e desejando muita sorte e muitas bênçãos ao novo e agora reconduzido presidente Rodrigo Amorim. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, no mérito, favorável e saudando também o deputado Átila Nunes pela proposição. Em tempo e muito brevemente, senhora presidenta, sei que Vossa Excelência é democrática, mas também coerente com os horários, eu só queria aqui fazer uma saudação um pouco triste, mas reforçar minha solidariedade a familiares e amigos de Carolina Sanches Lopes. Carolina é uma mulher migrante, militante pelo direito à mobilidade urbana e pela dignidade imigrante, e foi vítima de feminicídio.
Carolina, assim como Julieta, são duas mulheres migrantes e a condição de imigrante é a que mais vulnerabilizou a sua situação, bem como também o caso de Moice. Então, aqui quero só deixar, tia Ju, a solidariedade aos familiares e amigos de Carolina e que esse feminicídio não fique impune. Senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. Pedindo reciprocidade, uma breve comunicação para que dizer aqui da minha tristeza pessoal. Estou falando em meu nome, não estou falando em nome de partido, mas tenho certeza que expressaria o desejo de todos os partidos. Minha tristeza pessoal pela doença séria que está passando o Papa Francisco. Eu sou um admirador do Papa Francisco, pela sua liderança, é o líder maior da Igreja Católica Apostólica Romana, vive um momento de dificuldade, né? E precisamos todos nós orarmos, rezarmos, pedirmos axé, não importa, toda forma de manifestação positiva para que ele recupere a saúde é muito importante. Então, eu queria fazer só essa comunicação de tristeza, mas na certeza também que Deus, na sua generosidade, poderá, se assim o desejar, recuperá-lo. Bem lembrado, deputado Luiz Paulo, que todos nós usemos de nossa fé para pedir pela saúde do Papa Francisco. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputado Munir Neto. Deputada Carla Machado. Deputado Fred Pacheco. Pela Comissão da Criança. Favorável, presidente. Pela Comissão de Combate às Discriminações de Preconceito, Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado professor Josimar. O parecer ao projeto original é favorável. Nós fizemos uma leitura sobre o projeto. Somos favoráveis à emenda 2, 7 e 9 e contrárias às emendas número 1 e número 8. E parabenizar o deputado Átila Nunes, nosso decano dessa casa, alguém que tem vasta experiência, por esse importante projeto. E quero registrar, como sempre faço, como fiz no biênio anterior, sob a minha presidência na Comissão de Combate às Discriminações, quero também entregar o parecer, mesmo que um parecer aqui em plenário, parecer de forma escrita, para que conste nos anais dessa casa. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Vitor Júnior. Deputado Jari Oliveira. Senhora presidenta, é favorável. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Dani Balbi. Contrária à emenda 8, favorável a todas as outras emendas, presidenta. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Ele estava online aqui. Deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Quinoploc. Acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovadas. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovadas. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluindo na ordem do dia... Presidenta, gostaria de pedir para a senhora fazer uma inversão de pauta, por gentileza. Do seu projeto? Eu estou tentando conversar com os deputados. Vou submeter ao plenário o pedido de Vossa Excelência. A deputada Dani Balbi pede uma inversão de pauta para chegar a um acordo aí com relação ao projeto dela. Senhores e senhoras que concordam, aprovado. Inversão de pauta. Anuncio. Projeto de lei número 3123 de 24, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que declara patrimônio histórico cultural... Tem o da Érica? Perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem. Chama os trabalhos à ordem e anuncia o projeto de lei número 1956,
de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara patrimônio material, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, a Livraria Lê e Arte, localizada em São Gonçalo. Pareceres das comissões. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda. Relator, deputado Verônica Lima. Pendente de pareceres das comissões de Cultura e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Tiago Galhaço. Deputado Chico Machado. Deputada Dani Balbi. Parabenizar a autora e declarar voto favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Deputada Carla Machado. Deputado Yuri. Deputado Dr. Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Marcelo Dino. Deputado Munir Neto. Não havendo membros, a presidência institui relator especial, a deputada Célia Jordão. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 3123 de 2024, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que declara patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza material a Roda do Choro do Recreio, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, município do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendente de pareceres das comissões de Cultura e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Chico Machado. Deputada Dani Balbi. É a deputada Dani Balbi, pela Comissão de Cultura. Meu nome é trabalho, né, presidente? Nesse sentido, voto favorável. Parabenizo o autor da proposição. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. A presidência institui relatoria especial, deputada Célia Jordão. Acompanho o parecer da CCJ e, no mérito, voto favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio o projeto de lei número 4155 de 2024, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que dispõe sobre a regulação estadual dos serviços assistidos por animais. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Pendente de pareceres das comissões de defesa e proteção dos animais, da pessoa com deficiência, de saúde, de educação e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, deputada Lucinha, deputado Chico Machado. A presidência não tem nenhum membro presente. Eu acho que esse papelzinho está velho. Presidente. Antigo. Presidente Aju, gostaria da sua autorização para chamar rapidamente os trabalhos à ordem, porque nós precisamos verificar, pedir que esse projeto seja remetido novamente à CCJ para avaliar uma eventual prejudicabilidade em virtude de duas leis estaduais, a número 7.893 de 2018 e a 9.328 de 2023, ou até mesmo uma eventual anexação ao PL 1.538 de 2023. Por gentileza. Desse projeto? É do 14º, exatamente, projeto de lei número 4.155. É. Então, para remeter novamente à CCJ, por conta dessas questões. A presidência remete à CCJ.
E a comissão, enquanto ela não foi instalada, prevalece os membros antigos. A comissão ainda não foi instalada. Anuncio. Projeto de lei número 4384/2024, de autoria do deputado Bruno Boareto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de bebedouros com água potável em casas de show, festas, eventos públicos e privados e estabelecimentos similares, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Economia, Indústria, Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Senhora presidente, vou pedir a retirada do projeto. Vai pedir A gente está retirar? avaliando aqui uma... Retirado de pauta a pedido do autor. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se a... Perdão, a presidência chama os trabalhos à ordem e volta no projeto. Amanhã a sessão é normal. A presidência chama os trabalhos à ordem para a votação do projeto de lei número 375 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que exige a criação de comitês de equidade, diversidade e inclusão em todos os órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Defesa dos Direitos da Mulher, favorável. Relator, deputado Dr. Serginho Renata Souza. Pendente de parecer da Comissão de Saúde, Economia dos Comércios, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. A gente viu demais. Mas está pendente de pareceres e de emendas de plenário. Não. Não. Não, esse é do último. Senhora presidente, o projeto está em primeira. Desculpa, é porque o Marquinhos me passou aqui, o projeto está em primeira. Ele não tem emenda de parecer de emendas. Sim, e ainda não tem parecer de uma opção de comissões. Tá, então, é isso que a gente está Ainda dizendo vai aqui. voltar em segunda. Ela volta em segunda. Está certo, está certo. Combate à discriminação. Está pendente de pareceres das comissões de combate à discriminação e conceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, defesa dos direitos de cidadania, humanos e cidadania, servidor público e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, deputado professor Pela ordem, Josimar. senhora presidente. Só para solicitar a Vossa Excelência, para conduzir os trabalhos, chamar o trabalho à ordem, para incluir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por favor. Também. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Comissão de Combate às Discriminações. Primeiro, saudar a deputada Dani Balbi, guerreira lutadora, por esse importante projeto. E nosso parecer é 100% favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. No mérito, favorável, e saúdo a autora pela excelente proposição. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, esse projeto já foi à CCJ. Ele, no mérito, ele é um excelente projeto. Até porque, quanto maior o número de comitês de equidade existirem dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro do Tribunal de Contas, melhor, né? Menos sofrimento e menos discriminação vão ocorrer. Então, a CCJ deu um parecer, à época que ainda podia fazê-lo, transformando em um projeto autorizativo
por invasão de competência do Poder Executivo. Então, estou só explicando o que aconteceu, porque eu estou votando por comissão, estou votando no mérito, e o meu voto no mérito é totalmente favorável. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo. Qual foi a comissão agora, senhor presidente? É a Comissão de Orçamento. Orçamento. Comissão importante, é do dinheiro. Sem recursos. Se isso fosse acontecer, né, seria o dinheiro mais bem gasto, né, porque tudo que a gente quer na vida é diversidade, inclusão, equidade, etc. No mérito, continuo votando favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, a Comissão da Mulher, que foi evocada aqui, parecer pela Comissão da Mulher, a deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, muito obrigada por conceder que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pudesse dar parecer nesse projeto de lei, porque tem a ver exatamente com a equidade. E equidade é a equidade de gênero, de raça, diversidade, inclusão. E isso cabe, sim, ao debate da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E aqui dá esse parecer, senhora Presidenta, pela primeira vez reassumindo esse lugar da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e eu fico muito feliz com o voto de Vossa Excelência e dos demais integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, porque sabemos que a Comissão da Mulher aqui na Assembleia Legislativa fez e faz um trabalho importante, em especial com a Sala Lilás, que é a primeira Sala Lilás em casas legislativas do Brasil, é exatamente a nossa aqui, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, reassumo esse papel da Comissão de Direitos da Mulher com muita honra, mas também sabendo o quantos desafios a gente tem para a superação das desigualdades de gênero, em especial das violências que as mulheres sofrem em todos os âmbitos, né? No ambiente do trabalho, no ambiente político, na rua, dentro de casa. Então, é uma missão aí super importante para todas nós mulheres e para os homens também, que olham e saibam também que esse é um tema que precisam debater. E aí, senhora Presidenta, o nosso parecer é favorável, já que a deputada Dani Balbi traz aqui também a possibilidade de desenvolvimento de políticas públicas que garantam que a igualdade nas relações de trabalho respeite também os direitos humanos, além de manter uma radiografia permanente das desigualdades internas nos órgãos públicos. Então, o nosso parecer é favorável, parabenizando a deputada Dani Balbi pela excelente iniciativa. Obrigada, presidenta. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir. Deputada Dani Balbi, autora da proposta. Eu, como tenho feito, reservaria a minha manifestação para a declaração de voto, mas, tendo em vista o fato de o projeto ter recebido emendas, algumas importantes, outras que eu desconsidero, vou fazer o meu pronunciamento daqui, especialmente do microfone de à parte. Queria dizer que a proposição ela foi apresentada para a nossa mandata como uma iniciativa de alguns órgãos, especialmente ligados ao governo federal, e de iniciativas do setor produtivo que já implementam os seus comitês de equidade. E eles apresentaram, os 3 órgãos, um deles, só para citar, da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado do Rio de Janeiro, apresentaram que, a partir da implementação do Comitê de Equidade, do efetivo exercício de empoderamento desse comitê, atuando junto às diretorias, o saldo da atuação dessas instituições foi extremamente positivo. Houve um salto de qualidade, tanto do ponto de vista da entrega, quanto da cobertura, e especialmente desses segmentos mais vulneráveis, o que demonstra
E resta provado, portanto, que incluir e combater toda forma de misoginia, LGBTQIA+, fobia, racismo, capacitismo no ambiente produtivo, seja esse ambiente instituição pública ou privada, melhora em muito a entrega que aquela companhia, que aquela instituição faz, e especialmente em se tratando de instituição pública, que tem por dever entregar eficiência, eficácia e qualidade, o que está diretamente ligado à promoção da diversidade e atender a todos os segmentos, especialmente aqueles que não veem os seus direitos efetivamente implementados, que não gozam plenamente dos seus direitos, justamente por conta dessa estrutura, repito, misógina, LGBTQIA-fóbica, capacitista, racista, machista, enfim. O projeto prosperará, eu tenho absoluta certeza. Eu, quando entrei aqui nessa casa, assumi o compromisso de fazer com que essa casa entregasse, depois da minha atuação aqui nesses 4 anos, legislações que melhorassem concretamente a vida dos segmentos mais vulneráveis da população, e eu batalharei incansavelmente para que a estrutura do Estado do Rio de Janeiro seja uma estrutura que, em alguma medida, promova a diversidade, a inclusão de segmentos mais vulneráveis, combata o racismo, a misoginia e seja, portanto, feita para todas, todos e todos do Estado do Rio de Janeiro. Para discutir? Só para declarar voto. Então, não havendo, não vai votar porque recebeu emenda. Ou é discutir, ou... Então tá, para discutir. Para discutir. Senhora presidente, eu serei muito breve e faço o uso da palavra somente para alertar meus nobres colegas, até porque esse projeto de lei, que eu reputo ser muito discriminatório, eu gostaria de alertá-los para o seguinte fato. A agenda woke, ela está ruindo no mundo inteiro. Verdadeiramente as pessoas estão acordando para essa agenda. Mas o Brasil sempre na contramão. Enquanto o mundo inteiro desperta, nós vemos que aqui no Brasil, talvez por desespero do que está acontecendo no governo federal, eles querem acelerar essa pauta. Então, esse é um PL que está eivado de Agenda 2030 da ONU, ele está eivado de ideologia de gênero, ainda que tenha um verniz, de boas intenções, ainda que traga esse verniz de boas intenções, na verdade o que ele deseja é avançar com uma agenda muito clara, com uma pauta muito conhecida por nós que estudamos. Então, ele não pode ser aprovado em hipótese alguma quando voltar em segunda discussão. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa a ser o expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Pergunto ao deputado professor Josimar, disponibilidade para assumir aqui a presidência? Tá. Deputado Luiz Paulo, primeiro orador. Fazer uso da palavra? Não. Então, senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que ainda resistem nesse plenário pré-carnavalesco, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Na última segunda-feira, 24 de fevereiro, exatamente há 48 horas atrás, o DETRAN, deputada Marina, anunciou que até quinta-feira, isto
isto é, amanhã, dia 27, faria um mutirão nos postos de atendimento do Estado para emissão de nova carteira de identidade, sem a necessidade de agendamento. Agendar uma identidade no polêmico DETRAN virou algo praticamente impossível. Tirar carteira de identidade. E isso se repete não só na capital, como em todas as regiões do nosso estado do Rio de Janeiro. Para piorar, não são raras as denúncias de vendas de agendamento, porque não tem horário para agendar, alguém fica nessa fila na madrugada, faz agendamentos fictícios e depois vende agendamento. Então já entrou comércio do agendamento. Isso é inaceitável, inaceitável. Constata-se que, apesar do DETRAN alegar indisponibilidade de vagas no sistema de agendamento, há postos de atendimento que permanecem subutilizados, como eu pude constatar, ou até mesmo vazios, sem que os cidadãos consigam ser atendidos. Veja só que contradição. Então, o DETRAN propôs esse mutirão exatamente depois que trouxemos aqui esta denúncia inaceitável. E também protocolei na mesa diretora um requerimento de informação à presidência do DETRAN para saber quais as medidas corretivas eles iriam adotar para facilitar o agendamento. E este requerimento de informações protocolados aqui na mesa diretora, ele surgiu porque o meu gabinete recebeu, deputada Tia Ju, mais de 100 reclamações sobre as dificuldades de agendamento do serviço de retirar a carteira de identidade. No texto desse requerimento de informações que fiz, mencionei que o Departamento de Trânsito, o impopular DETRAN, tinha firmado convênios com cartórios para prestação de serviços, como a emissão do RG, do Registro Geral, da Carteira de Identidade, e do CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que vale também como identidade. Ora, então quem tem dinheiro vai no cartório para tirar pagando, quando poderia fazê-lo no posto do DETRAN. Que coisa estranha, senhora presidente. É, no mínimo, muito estranho. No entanto, hoje, já tivemos mais de 50 pessoas mandando recado nas nossas redes, dizendo que o DETRAN suspendeu o mutirão em alguns postos e em outros está distribuindo até 15 senhas para realizar agendamento de identidade. Ele mesmo anuncia a medida na terça, na quarta já muda o rumo. Aliás, no meio do caminho, já mudou o presidente do DETRAN também. Eu não sei se está no Diário Oficial já, mas pelo menos li no noticiário que já vem outro presidente do DETRAN. É inaceitável que o DETRAN, um órgão que expolia parte da população com os seus dudas, não possa dar agilidade, pelo menos esse serviço tão essencial à população, que é ter a sua carteira de identidade. É inadmissível. Espero que, fruto desses nossos reclamos sucessivos, o DETRAN
reconheça que ele é uma instituição pública que deveria estar prestando serviço público de qualidade. Porque o mínimo que o DETRAN pode fazer é fornecer a carteira de identidade à população. O CNH, o cidadão, inclusive, paga pelo CNH. O CNH não é de graça, né? Mas a carteira de habilitação tem um papel fundamental. O cidadão que não tem identidade, o que ele faz na vida, sob o ponto de vista formal? Nada. Se eu for agora, deputada Tia Ju, num laboratório, com pedido do médico, com meu nome, para fazer um mero exame de sangue, o laboratório vai dizer assim, pedido do médico de estar aqui, sua identidade, se não tiver, não faz. Você sem identidade, você não existe formalmente. Formalmente você não existe. Então, trago aqui novamente esse reclamo, essa denúncia, esperando que o DETRAN tome rumo na vida, porque até agora ele não trabalha corretamente a favor da população fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Galberto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente Tia Ju. Boa tarde, deputado Luiz Paulo. Boa tarde, deputada Marina, enfim. Algumas pessoas entraram em contato comigo, uma vez que eu fui reeleito presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj no dia de ontem, para perguntar se eu estava sabendo do que havia sido feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu confesso que não estava sabendo, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer que aquilo não me causou nenhuma estranheza. Zero estranheza. E para quem ainda não sabe, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, estranhamente para alguns, não tão estranho para outros, mandou um ofício para a Prefeitura de São Paulo pedindo que a Prefeitura de São Paulo não usasse as câmeras de reconhecimento facial nos blocos e nas manifestações, ou seja, os criminosos que porventura estejam inseridos no meio das pessoas de bem, eles têm o direito também de pularem os seus carnavais de maneira tranquila, sem serem incomodados por ninguém. Eu até achei que era meme, eu até achei que era fake news no primeiro momento, mas depois eu fui ver que não. Foi um pedido assinado, segundo uma reportagem, por 3 defensoras públicas. E segundo consta na reportagem, o prefeito de São Paulo, se assim o fizer, o fará de maneira muito acertada. Já disse, por óbvio, que não acatará esse pedido, segundo ele, inusitado. Eu não preciso nem procurar profundamente para saber que esse pedido foi feito por 3 defensoras esquerdistas. Não é preciso se aprofundar. Eu respeito demais a Defensoria Pública,
tanto a de São Paulo, quanto a do estado do Rio de Janeiro e dos demais estados, mas determinadas iniciativas nos últimos anos de alguns defensores públicos, de alguns, não podemos generalizar, faz com que as pessoas imaginem que a Defensoria Pública, e eu não concordo com isso, mas que essas pessoas imaginem que a Defensoria Pública se tornou um puxadinho do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, do PCdoB. E eu me recuso a acreditar numa coisa dessas, porque sei que, apesar de não terem o mesmo espaço na mídia, mas eu sei que a Defensoria Pública dos Estados é composta de mulheres e homens honrados que são técnicos, que se pautam pelas leis e não por ideologias absolutamente deletérias e nefastas, como é o esquerdismo. Mas eu preciso continuar. Infelizmente, senhores, essa realidade não é somente de São Paulo, ainda que sejam casos isolados. Assim, eu, Márcio, prefiro acreditar. Pois bem, em junho de 2024, houve uma grande operação no Complexo da Maré, aqui no estado do Rio de Janeiro. E durante aquela operação, infelizmente, 2 policiais do BOPE foram covardemente assassinados por criminosos pertencentes ao Complexo da Maré, aqui no estado do Rio de Janeiro. A polícia, então, cercou aquela localidade e continuou a operação o dia inteiro. E a operação virou o dia. Quando foi à noite, aconteceu um novo caso inusitado. Só que dessa vez, aqui no estado, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ingressou no Supremo Tribunal Federal e assinou a petição com o Partido Socialista Brasileiro. Vou repetir. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro assinou uma petição com um partido político. E qual era o pedido? O pedido era para que a operação policial que estava buscando prender os assassinos dos policiais do BOPE tivesse fim. E talvez você, cidadão de bem, que trabalha, que vive refém desses criminosos, esteja se perguntando, mas qual foi a justificativa? A justificativa, pasmem, é que a Defensoria e o Partido Socialista Brasileiro, eles ouviram dizer que haveria um banho de sangue em busca daqueles criminosos. E baseado numa fofoca, numa picuinha, numa intriga de rede social, o ministro Edson Fachin, o mesmo da DPF 635, o mesmo partido da DPF 635, e a mesma defensoria que entrou como amicus curiae da DPF 635. Mas é tudo coincidência, tá? Nós não somos teóricos da conspiração. É tudo coincidência. Acredite nisso. Então, eles com esta alegação conseguiram que houvesse um deferimento do pedido, e quando os policiais estavam próximos, porque os criminosos que assassinaram os policiais do BOPE estavam cercados, a operação teve que ser interrompida. A essa hora, você morador do Rio de Janeiro, você cidadão do Brasil, você deve estar percebendo que por trás das dificuldades encontradas na área de segurança pública, que por trás do combate aos criminosos, existem algumas mãos
invisíveis. Alguém se beneficia do caos. Alguém se beneficia do estado de coisas que nós estamos vivendo nesse país há muitos anos. País que chegou a ter 60 mil homicídios por ano. País que tem diversas facções, dentre as principais o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. País que tem milicianos cobrando até o ar que as pessoas respiram. Alguém se beneficia dessa pouca vergonha e existem homens poderosíssimos que não permitem que haja um enfrentamento para valer desses bandidos, desses criminosos, desses covardes que matam as pessoas, que estupram, que esquartejam, que cobram tudo dentro das comunidades, que cobram ovos, que cobram água, que cobram gás, luz, internet, transporte alternativo. As pessoas já não têm dinheiro para comer e eles estão lá cobrando até o pensamento delas. Mas existem autoridades que consideram esses criminosos como vítimas. São pobres coitados eles. Coitadinhos. Eles só esquartejam. Eles só traficam e destroem famílias. Eles são apenas milicianos. Xerifes dos bairros. Me desculpem o termo forte que eu vou usar. Mas essa canalice precisa acabar. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais miliciano. Ninguém aguenta mais traficante ligado ao Comando Vermelho, ao terceiro comando, à ADA, ao primeiro comando da capital, independente da facção. O que foi tentado deu errado. É preciso uma política de tolerância zero para com o crime. Criminoso que atirar contra policial precisa ser neutralizado. Bandido de alta periculosidade, como traficantes e milicianos, precisam pegar no mínimo 50 anos de cadeia. O Estado precisa recuperar urgentemente o monopólio do uso da violência. Porque hoje, quem usa a violência são bandidos. Evidentemente que eu estou falando isso dentro de sólidas e irrenunciáveis bases legais. Ou nós fazemos isso, ou vai prevalecer de fato a lei do mais forte, ou vai prevalecer o justiçamento. E nós não queremos isso. Quer acabar com os tiroteios nos mais diferentes pontos do Rio? Mantenhamos os criminosos presos. É preciso mantê-los presos. Que progressão de regime para criminoso perigoso, que nada. Temos que acabar com isso urgentemente. Então, caminhando para o fim, fica aqui o meu respeito às defensorias públicas do Estado, de todos os estados. Mas eu deixo também aqui a minha crítica aos defensores, que em vez de se pautarem pelas leis, pela verdadeira justiça, em vez de ficarem ao lado do povo de bem, do povo trabalhador, não. Estão sendo pautados por ideologias. A vocês eu deixo, a vocês ideólogos,
o meu desprezo completo às suas pautas, não às suas pessoas. A você, enquanto ser humano, eu desejo que se arrependa, se converta, mude, enfim. Mas eu não posso respeitar essas iniciativas e muito menos essas ideologias. Combato ideias, não pessoas. E é por isso que deixo aqui o meu repúdio a essa iniciativa, tanto desses defensores de São Paulo, quanto dos defensores do Estado do Rio de Janeiro, em junho do ano passado. Naquela ocasião, me manifestei e me manifesto de novo, nesse momento, e quantos forem necessários. Muito obrigado, senhora presidente, e que Deus nos abençoe. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Marina, do MST. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidenta dessa sessão, nosso expediente final, deputada Tia Ju. Boa tarde para todos os parlamentares que ainda estão aqui no plenário, também a todos que nos assistem aí nos seus gabinetes, e saudar também a todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Alerj, os trabalhadores da TV e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Tia Ju, hoje quero falar de 2 assuntos aqui nesse debate do nosso expediente final. E quero começar falando de um assunto muito delicado que está acontecendo aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, mas que tem a ver com um evento internacional que acontece aqui, não é? Talvez a maior festa a céu aberto que acontece, que é o Carnaval, que já estamos todos aí nos preparando para celebrar, né, essa grande alegria, essa grande comemoração, né, que envolve a todos e todas. E venho me manifestar hoje como uma grande preocupação sobre uma medida recentemente adotada pela Liga Independente das Escolas de Samba, em conjunto com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, onde foi divulgado um documento que estabelece restrições ao que pode e ao que não pode ser levado para as arquibancadas do Sambódromo da Sapucaí durante o Carnaval. E olha, gente, infelizmente, é com tristeza que neste documento, além de limitar a quantidade de bebidas que os foliões podem transportar, há a proibição explícita de produtos não industrializados. Ou seja, tal medida, além de ser desproporcional, representa uma afronta direta ao público carnavalesco, que já arca com preços elevadíssimos para prestigiar um dos maiores espetáculos da cultura brasileira. É inaceitável que, em um momento de intenso calor como esse que nós estamos vivendo nas últimas semanas, e que as previsões estão colocadas também para os próximos dias do Carnaval, né, ser de de intenso calor, os cidadãos sejam impedidos de levar consigo os itens necessários para a hidratação necessária. A saúde e o bem-estar do público devem ser prioridades e não podemos compactuar com medidas que desrespeitam esses princípios básicos. É preciso liberar imediatamente, liberar a entrada de comidas e bebidas na Sapucaí. O Carnaval é uma celebração popular e o acesso aos alimentos e à água é um direito fundamental que não pode ser negligenciado. Então, espero muito que esse apelo
cheguem às autoridades do município, cheguem à Liga Independente das Escolas de Samba para que reveja essas normas que foram estabelecidas recentemente, que impede, na verdade, que o nosso povo possa ir curtir e celebrar essa festa tão linda que é o Carnaval na Sapucaí. E quero dizer, tia Ju, que muito preocupada com essa decisão, eu formalmente estou oficiando o Ministério Público do Rio de Janeiro para que intervenha nesta situação. É essencial que haja uma análise criteriosa sobre a legalidade e a constitucionalidade dessas restrições, bem como a adoção de medidas que garantam o respeito e os direitos aos cidadãos de irem levar sua água, suas bebidas e sua alimentação, que não seja essa industrializada que está sendo colocada nessa decisão, mas que possam levar a sua alimentação saudável também, para que possam cuidar também da sua saúde, do seu bem-estar, nesse processo de celebrar da alegria no Carnaval na Sapucaí. E eu conto com o apoio de todos para que essa questão seja realmente resolvida de forma justa e equilibrada, preservando a tradição e a alegria do Carnaval, sem prejuízo à dignidade e ao bem-estar de quem quer fazer ela acontecer, celebrar e festejar o nosso Carnaval. Então, espero que isso seja resolvido e que o nosso povo possa ir a Sapucaí, assistir, dançar, curtir e celebrar essa delícia que é o Carnaval do Rio de Janeiro, que é talvez a festa, a maior festa a céu aberto, que o povo tem o direito de levar aquilo que vai conseguir, aquilo que vai consumir e cuidar do seu bem-estar. Bom, um segundo assunto, presidenta Tia Ju, que eu quero trazer para a reflexão nessa tarde aqui no plenário da Alerj, nesse momento de expediente final, é sobre a defesa da gestão pública da água de Bom Jesus de Itabapoana. A Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana pretende privatizar a gestão da água, entregando o processo de licitação ao CIDENF, que é o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. Nós sabemos que em outras cidades onde a água foi privatizada, as tarifas dispararam, penalizando especialmente as famílias de baixa renda. Aqui, na cidade do Rio de Janeiro, em diversos outros municípios, nós temos isso como exemplo que acontece no dia a dia, não é? E estudos apontam que a água pode subir até 70% em locais onde o controle é repassado para a iniciativa privada. Para nós, e para um conjunto, inclusive, de movimentos sociais que se organizam em torno desse tema da água, aqui no Rio de Janeiro, no Estado, no Brasil e no mundo também, a água é um bem comum, é um direito sagrado, é vida. E, infelizmente, para o capital, para essas grandes empresas que estão de olho na apropriação da água, ela é simplesmente algo que tem um enorme potencial de lucro. Cada vez mais, as elites têm investido em políticas que visam transformar este bem precioso e necessário para a vida apenas em mercadoria. E isso tem que ser uma atenção do conjunto da sociedade. Como no setor elétrico, as empresas de saneamento também buscam justificar aumentos abusivos no preço que cobram pelos serviços. Basta olhar os exemplos que temos no próprio estado do Rio de Janeiro, em cidades como o exemplo de Nova Friburgo, que em janeiro de 2023 a tarifa de água teve um aumento de 11,9%. E em Petrópolis, o aumento foi de 12,26%. E no próprio município do Rio de Janeiro, o reajuste foi de 9,93%
no bloco 1 e 12,77 no bloco 4. Com o controle do tratamento e distribuição da água, o capital dá um passo importante no controle dos aquíferos, rios e nascentes. Por isso, se faz tão necessário para eles, para aumentar o seu lucro, privatizar o saneamento básico. Querem usar os nossos bens naturais, que eles ainda o chamam de recursos naturais, porque recursos, né, que faz essa síntese, digamos assim, do aumento dos lucros. Portanto, para nós, querem continuar privatizando os bens naturais para produzir lucro acima de qualquer coisa e às custas do trabalhador. Vale lembrar que a SEDAI foi concedida a privatização em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, pelo governador Cláudio Castro, que usou a venda da empresa para se reeleger. Isso é sabido por todo mundo, não é? Não é só aqui no estado do Rio de Janeiro. E o mesmo fez um acordo ano passado com as Águas do Rio e perdoou uma dívida de 500 milhões que a concessionária devia à SEDAI. Trazendo todos esses exemplos para voltar ao nosso tema principal aqui, que é Bom Jesus de Itabapoana, que não pode arcar mais com esses custos e sofrer as consequências das privatizações. As experiências de outros municípios já mostrou que, além do aumento nas contas de água, são incluídas tarifas de esgoto abusivas e o serviço público perde, né, a qualidade em todos os seus níveis, digamos assim, de prestação de serviço para a sociedade. Os comércios também sofrerão um intenso e imenso impacto com essa privatização, já que enfrentará tarifas mais caras, o que poderá aumentar os custos para os consumidores finais e prejudicar também a economia local, a economia no conjunto lá do seu município. A proposta da SEDAI para Bom Jesus é oferecer 235 milhões para serem investidos até 2033, além de inúmeras vantagens com investimentos necessários para a universalização do saneamento. Enquanto o SIDENF, esse consórcio público intermunicipal de desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, quer apenas 125 milhões para investimentos no período de 35 anos. Então, veja, a SEDAI de Bom Jesus quer oferecer 235 milhões e o SIDENF 125 milhões num espaço muito maior de tempo. A cidade resistiu à privatização no processo inicial em 2020 e o povo clama para que o serviço continue sendo prestado pela gestão pública. Existe um apelo popular no município e eu espero que esse apelo popular se estenda ao conjunto do estado do Rio de Janeiro pelo sofrimento que o nosso povo tem com o preço na conta da tarifa da água e do saneamento, pela ausência da água, pela ausência da qualidade da prestação desse serviço que as empresas privadas têm hoje, que esse apelo se amplie, não só na cidade de Bom Jesus de Itabapoana, mas para todo o estado, pela não privatização da SEDAI em Bom Jesus de Itabapoana. Seguiremos na defesa da SEDAI, que é nossa, que foi construída com o nosso dinheiro e com o suor dos trabalhadores e trabalhadoras e que precisa servir para os nossos interesses e não apenas para os interesses de empresas privadas. Seguimos defendendo a estatal, pois sabemos que defender a SEDAI é defender a água de qualidade para todas as pessoas no estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidenta. E um bom carnaval para todo mundo. Quero aproveitar aqui nesse final, presidenta Tia Ju, para desejar um excelente carnaval para
para todas as pessoas, um excelente carnaval para todos os trabalhadores e as trabalhadoras, para todos os fazedores de economia no carnaval, e que a gente possa, de fato, ter espaços públicos, ter espaços de qualidade, com condições para que todo mundo possa se divertir e viver essa alegria dessa festa internacional, a maior festa a céu aberto do mundo que acontece aqui no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos. Obrigada, presidenta. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Jordi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente, a Ju, boa tarde a todos os parlamentares, boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Volto a essa tribuna, senhora presidente, para falar de um caso gravíssimo, que expõe a hipocrisia, a covardia, a falta de civilidade e a virulência desses todos que ocupam partidos de matiz vermelha. Um caso gravíssimo que aconteceu esse final de semana, aonde um assessor parlamentar do deputado estadual Flávio Serafini agride de forma covarde um senhor de idade que fazia a poda de uma árvore autorizada pela prefeitura e pelos departamentos responsáveis. Acompanhando ontem a sessão pelo sistema virtual em agenda pelo Norte Fluminense, tomei conhecimento e quero aqui demonstrar também o meu repúdio, assim como alguns outros deputados demonstraram, e dizer que fatos como esse só expõem as vísceras de quem ocupa as diversas fileiras desses partidos, muitas vezes conectados com organizações terroristas criminosas, sabedores e conhecedores das mais altas técnicas de covardia. E no seu mais vasto degraus de hierarquia, a gente percebe a mesma atitude. São muito altruístas para falar de mais amor, mais respeito, quando é mais amor e mais respeito ao que eles acreditam e do que eles querem que seja feito. Agora, não sabendo, inclusive, de que o senhor, independente de qualquer coisa, se ele tinha ou não, mas o senhor estava totalmente autorizado a fazer a poda da árvore. Um servidor dessa casa que parece que já foi exonerado, e espero que seja perseguido penalmente e seja culpado e seja penalizado pela covardia que cometeu, mas expõe as chagas mais profundas desse grupo. Eles não têm, na legalidade, a sua pauta de condução em sociedade. Eu quero deixar aqui o meu repúdio, sim, mas que em parceria com os demais deputados, a gente vai estar acionando o Conselho de Ética dessa casa, para que esse cidadão não ocupe mais cargos nas esferas estaduais e municipais do Estado do Rio de Janeiro, porque ele apequena essa casa. Ele diminui essa casa quando agride de forma covarde e vil um senhor de idade. Quero deixar aqui, senhora presidente, o meu repúdio. Um servidor dessa casa não pode se comportar dessa forma, seja aqui ou em qualquer outro lugar, cometendo um crime gravíssimo, que é agredir de forma brutal, podendo ter levado quase à morte, porque o senhor quase que foi atropelado após cair no chão. Então, quero deixar aqui meu repúdio e que a minha assessoria vai estar junto com os demais deputados, conduzindo esse caso ao Conselho de Ética da Casa e ao Ministério Público. Muito obrigado, senhora presidente.